Olá, tudo bem? Vim aqui te explicar um conceito que eu tenho certeza que você precisa entender cada vez melhor para saber como implantar, como observar, como gerir, como gerenciar e principalmente como tirar proveito. Vamos falar sobre Inside Sales. O que é, para que serve, como que a minha operação pode se abastecer de uma maneira melhor de gerir e de obter resultado. E para falar sobre Inside Sales, eu não posso deixar de falar sobre os assuntos que circundam esse assunto, visto que Inside Sales, embora não seja uma nova terminologia, um novo conceito, na verdade o que ele é um aprendizado, um modelo que já é utilizado há muito tempo e que cada vez vem ganhando melhor forma, vem ganhando cada vez melhor conteúdo. E para isso, a gente veio aqui para explicar e elucidar alguns dos assuntos mais importantes do Inside Sales. Primeiro, Inside Sales não é a mesma coisa que telemarketing. Isso é muito importante começar logo agora a explicar porque Inside Sales é um modelo de venda que o nome já ajuda a entender, inside, que acontece dentro da empresa, dentro da organização, dentro do modelo de negócio. E ele tem uma série de ramificações que são complexas, porém não complicadas. O telemarketing ele é uma operação reduzida dentro do inside sales, então como se fosse contido dentro do conceito de inside sales que é maior. Então podemos chamar o modelo de inside sales de mais completo e mais complexo, e o de telemarketing, ainda dentro do modelo complexo, porém mais simplificado, com menos recursos para o time e para a operação de uma maneira geral. Então, só para explicar, Inside Sales é uma operação comercial que acontece dentro da empresa, que tem os seus requisitos, tem as suas características, que é o que eu vou explicar agora. Se fala muito sobre máquina de vendas, sobre Inside Sales, sobre Field Sales, uma série de terminologias que é muito importante aqui nessa aula você entender quando usá-la e qual conceito é mais importante para o seu modelo de negócio. A máquina de venda, o próprio gráfico já diz, ela é um processo. A palavra máquina está muito associada a mecanismo, está associado a formato. Então, quando eu falo máquina de venda, é que eu quero um processo fluido, complexo ao mesmo tempo, porém operante, que faz com que o modelo funcione melhor. Então, a máquina de vendas ela vai ajudar a atrair, entender esse interesse, a decisão e a ação daquele possível comprador, no caso prospect, para que eu consiga ter um melhor resultado financeiro. Então, a máquina de vendas, ela quando instalada, ela ajuda você a operar melhor o seu comercial. O modelo de Inside Sales, ele é um modelo que se baseia numa máquina também, no conceito de máquina, só que funciona dentro da empresa. Quando a gente fala de Field Sales, é um modelo que acontece da porta para fora. Então, são vendedores de campo, porta a porta. É o vendedor que vai até o cliente. Inside Sales, os vendedores ficam dentro de um modelo de máquina de vendas interno. Então, são vendedores que estão sentados num computador, com o seu headset ou com o seu telefone, operando de um computador a máquina de vendas da empresa. Malavota, eu posso ter na minha operação os dois modelos? Sim, você pode ter na sua operação Field e Inside. Você pode ter vendedores de campo e vendedores internos. Lembrando que os vendedores internos não são a mesma coisa que telemarketing. E aí, explicando bem rápido, telemarketing é quando eu recebo ou faço ligações para uma determinada venda que não é tão complexa. Então, quando eu vendo um seguro, quando eu vendo um cartão adicional, quando eu vendo algo que é menos complexo, eu posso utilizar o telemarketing, porque ele é uma ligação ativa, tem um objetivo de vender para uma pessoa, já de um cadastro pré-fixado, ou eu estou ligando para cobrar ou estou recebendo ligação de um determinado produto ou assunto. Então, quando eu ligo para o telemarketing de um banco, eu estou falando em alguém que vai me orientar para um produto e um serviço da minha conta, por exemplo. Então, ele é menos complexo. No Inside Sales, eu vou ligar para vendas B2B ou B2C também, e quando eu ligo para o cliente, muitas vezes ele nem sabe quem eu sou, ele não sabe qual é o meu produto, eu vou qualificar a venda, por isso que ele é mais complexa. E mais à frente vocês vão ver os diferentes tipos e os diferentes modelos de vendas complexas.
por isso que você vai ver muitos agentes durante o processo de Inside Sales. Você vai ver os qualificadores, que são os SDRs, o BDR, o LDR. Você vai ver os closers, que são vendedores mais qualificados, que eles já dessa qualificação vão entrar em contato para fazer o fechamento. Estão vendo? É mais arquitetado, tem mais etapas. No telemarketing, eu ligo direto para a pessoa, sei quem ela é, sei qual é o produto e o serviço que eu vou oferecer, já está ajustado para uma linguagem. No Inside, não necessariamente. Eu posso também ligar para um cliente da base que já me conhece e que eu já conheço ele, mas eu também posso ligar para um cliente que nunca ouviu e ofertar e ele ter conhecimento e tomar a decisão pela compra. Então, tá aí, eu quero atrair a atenção, depois o interesse, o desejo e a ação. Para isso, vocês vão ver um caminho que vai ajudar a sua empresa a captar, reverter, converter e reter cliente. Eu brinco, essa é a vida do vendedor. E o vendedor que trabalha dentro de um modelo de inside sales, ele vai precisar fazer uma dessas 4 coisas ou as 4 coisas. Então, ele vai ligar para captar, para obter informações, para saber se é para aquela pessoa. Ou ele vai ligar para converter. Ele vai entrar em contato porque alguém já qualificou aquela venda, ele está ligando para converter. Ou ele está tentando reter. Então, o cliente ligou para fazer um cancelamento. Ele vai atender e vai tentar manter esse cliente na base, ou ele vai reverter uma situação. Alguém que quer fazer um cancelamento, ou quer fazer uma troca, ou quer fazer uma reclamação, ele tem o objetivo de reverter. Então, o time de Inside, ele está o tempo todo lidando com essas 4 situações. E você vai ver que a qualidade do vendedor, a qualidade de quem faz uma dessas ações, tem total diferença na qualidade. Então, a atuação do vendedor empático, a atuação do vendedor que faz rapport, e eu vou explicar mais à frente, faz com que eu consiga captar melhor, reter melhor, reverter melhor e principalmente converter. Estamos aqui para converter uma venda, transformar uma oportunidade em resultado financeiro, em resultado de lucro para a empresa. E aí, você vai começar a ver comigo alguns assuntos que são muito importantes, porque se o assunto aqui não for venda, você pode ter certeza que o assunto está errado. Como que eu construo um time de inside? Como que eu transformo minha operação numa operação orientada para vendas? Olha esse conceito, Sales Centric. O que ele quer dizer? Eu estou colocando venda no centro. Tudo está canalizado, tá vendo todas as setas? Todos os operadores, todos os colaboradores, todos os vendedores estão trabalhando com um único objetivo, com uma cultura centralizada em venda. Então, o qualificador está trabalhando para vender mais. O closer está ali para converter em vendas. O pessoal de apoio, que trabalha com número, com ops, com treinamento, vai estar olhando situações para ajudar na conversão. Fazendo isso, cada vez mais, o meu time vai ter melhores resultados. Agora você vai conhecer o que é uma operação de Inside Sales. Quais os seus requisitos, quais as suas etapas, como que constrói. De novo, esse vídeo é para você que está gerenciando, é para você que está trabalhando numa operação, esse vídeo é para todo mundo que precisa entender o que é uma operação de Inside Sales, independente do cargo e função que você esteja. Então vamos começar do começo. Primeiro, a gente não consegue começar nada sem antes desenhar uma estratégia. Então vamos falar do Sales Strategy, que é nada mais, nada menos do que a estratégia que você vai adotar para conseguir criar uma operação. Mas, Malavota, eu já tenho uma operação, não tem problema. Ela precisa contemplar alguns requisitos para ser uma operação de Inside Sales. Se ela ainda não considera, ela ainda não está completa. Vamos lá, o que é o Sales Strategy? É parte fundamental para estruturar uma operação. Nela eu vou identificar o perfil ideal do meu cliente, nela eu vou identificar o mercado, eu vou olhar as variáveis do concorrente, eu vou analisar as variáveis do meu mercado. É o processo estratégico, é baseado em dados. São análises que acontecem a partir do comportamento de compra do cliente e também do mercado, das mudanças e da forma como ele se constitui.
O objetivo é determinar a cobertura e todas as funções que a venda dentro da sua estrutura comercial vai alcançar, aonde os braços irão atuar. Lembrando que uma estratégia ela é baseada no princípio fundamental de um guia para ajudar a chegar a algum ponto. Então, o que nós estamos fazendo aqui é primeiro entender se essa operação de fato é inside ou não. E se é inside, se tem todos os fatores contemplados, porque afinal de contas, você precisa ter algo que funcione como uma máquina, que funcione de maneira organizada, fluida para chegar a um objetivo final, que é alcançar as metas e bater todos os resultados propostos. Agora você está vendo? Segundo item, Sales Operations. Agora você vai ver toda a operação, como ela vai funcionar. Então eu desenhei a estratégia. Quem é o meu perfil de cliente ideal, o mercado que eu vou atuar, quanto que eu vou vender, desenhei as minhas metas, desenhei toda a estratégia. Eu agora vou operacionalizar essa estratégia. Vou determinar qual CRM que eu vou usar, vou determinar quais os materiais que eu vou precisar para treinar a minha equipe, para treinar os meus colaboradores. Vou entender quais são os recursos que eu vou precisar utilizar, seja ele financeiro, seja ele de software, seja ele de pessoas. Então agora eu vou estruturar a operação. Desenhei a estratégia, vou começar a cascatear ela, granular ela para entender todos os recursos que eu vou precisar. Entendendo os recursos, agora você vai precisar de um líder para gerenciar essa sua operação de inside sales. Então, é a pessoa que vai conduzir todo o processo. Então, eu defini a estratégia, analisei as ferramentas que eu preciso para chegar nessa estratégia. Agora eu tenho que elencar o chefe desse barco, o chefe dessa squad ou dessa equipe. O mais importante, essa pessoa pode ser o dono da empresa, pode ser o CEO, não tem problema nenhum. A única questão é que ela vai precisar ter cargos, atribuições e funções muito bem desenhadas, para que saiba o que cobrar e de quem cobrar. Então, se eu sou o líder de vendas, eu tenho uma série de responsabilidades, podendo até ser o CEO da empresa, não tem problema nenhum, mas é importante saber que tem que ter uma liderança direta e responsável por essa atividade. Agora que você tem um líder, você vai observar os seus vendedores, ou vai observar o seu time, ou vai contratar, ou vai trocar, ou vai desenvolver. Então tem que olhar agora para os seus talentos. Imagina que você montou uma operação, escolheu uma pessoa que vai liderar essa operação e agora tem que ter as pessoas que vão executar essa estratégia. O time de vendas é um time de executores. Eles executam a atividade que é proposta pela liderança, que foi proposta pela operação, que foi proposta pela estratégia. Agora que você tem um time e essas pessoas foram recrutadas, foram selecionadas ou já estão em operações, você vai precisar agora treinar. E uma coisa muito importante, não tem bom treinamento que corrija mal o recrutamento. Então é muito importante você entender que o recrutamento ele é a base. Não eu consigo... mas Malavota, eu posso treinar o meu time? Até pode. A minha pergunta é a que preço, a que custo? Então, se você não tem, vai precisar recrutar. Se você já tem, vai precisar analisar para ver se essas pessoas estão fazendo o que devem ser feito ou se elas estão de maneira colocadas ali, foram postas a uma condição que elas não estão preparadas. Para isso, meu amigo e minha amiga, você vai precisar começar a desenhar uma boa estratégia para entender que tipo de vendedores vai ter na sua equipe. Esse quadrante mostra um pouco do que na estratégia nós observamos. Primeiro, se o seu vendedor tem alto desempenho, ele vai precisar de alta remuneração. Eu estou na extrema, olhando para o gráfico, eu estou à esquerda e no alto. Então, eu tenho alto desempenho e baixa remuneração. Ué, alguma coisa está acontecendo, você tem vulnerabilidade, essa pessoa pode sair, ela tem muito desempenho, ela está recebendo pouco. Agora, vai para a direita e a parte superior, vendedor de alto desempenho e alta remuneração, é o perfil ideal. A exigência
está casada com resultado e com remuneração. Vendedor, embaixo agora, vendedor de baixo desempenho e baixa remuneração. Ou desenvolve, ou você vai precisar desligar essa pessoa, porque ela não desenvolve e ela não é bem remunerada. Então, ela está ali no meio do caminho. E se ela tem vendedor, e se ela tem alta remuneração e baixo desempenho, ele está acomodado. Tá? Você colocou ele numa posição que ele não precisa se esforçar, porque ele tem alto resultado financeiro, porém ele entrega baixo resultado em vendas. Esse aqui é dois exemplos para você poder começar a calcular se os seus talentos estão empregados de maneira correta dentro do seu negócio. E alguns vendedores nem sempre serão bons gestores. Alguns bons vendedores talvez devam ficar como vendedores. Quer ver um exemplo? Segundo o Jim Collins, a gente tem 5 níveis de liderança. O primeiro nível é a pessoa com muita habilidade individual. Isso é muito comum. Pega-se o melhor vendedor da empresa e promove ele à liderança. Em alguns casos, o que acontece? Eu perco o meu melhor vendedor e não ganho um bom líder. Quem é o líder que eu quero ter na minha operação? Eu vou desenhar para você. Primeiro, ele tem que ser bom vendedor. Não precisa ser o melhor, mas ele tem que ser bom vendedor. 2, ele tem que trabalhar bem em equipe. 3, ele tem que contribuir com conhecimento para alcançar as metas e objetivos do grupo. 4, ele precisa estimular as pessoas a atingirem os objetivos cada vez mais altos. E 5, é onde ele vai chegar no ponto mais importante. Ele vai construir processos e sistemas que transformam a empresa numa máquina de vendas. Então, o conceito de máquina é o conceito de algo que produz em alta qualidade, que produz com melhor recurso, que produz gastando menos dinheiro. Então, o meu vendedor não necessariamente precisa ser promovido a gestor, mas o meu gestor tem que trabalhar no nível 5. Ele tem que criar processos e sistemas para transformar a empresa numa máquina. E, além disso, ser um bom vendedor, não precisa ser o melhor, trabalhar bem em equipe, construir e contribuir com conhecimento e estimular as pessoas a atingirem objetivos. Fazendo isso, meu amigo e minha amiga, você vai ter um resultado muito positivo, porque agora você tem uma boa estratégia, você tem uma boa operação montada, você tem o gestor no lugar certo, contratado para fazer da forma como você desenhou, os talentos, e agora você vai precisar treiná-los. Sales Enablement, você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que quer dizer Sales Enablement? Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a sigla T&D foi utilizada durante muitos anos como a principal forma de você criar conteúdos, conhecimentos direcionados para gerar competência. Hoje, Sales Enablement ajuda a trazer mais musculatura, mais discussões elaboradas sobre a forma de desenvolver o seu time. Antigamente, o T&D, o treinamento e desenvolvimento, ele era muito focado na formação de uma competência técnica. A área de Sales Enablement, ela está muito mais orientada a desenvolver a área e as pessoas que trabalham nela. Então, não posso olhar só para o indivíduo. Eu tenho que olhar para o indivíduo e tenho que olhar para todas as etapas que ele deve desenvolver. E aí, eu trago uma dor. 73% dos gerentes passam menos de 5% do tempo treinando seus funcionários. Uau! Se eu tenho 73% dos meus gestores focados em outras atividades que não é desenvolver o meu time, ou eu tenho que ter uma pessoa para desenvolver meu time, ou eu tenho que ter uma estrutura capaz de fazer com que o meu time se desenvolva. Qual é o maior desafio? Depositar todas as responsabilidades no gestor. Não vai ter tempo, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Por isso, nós trouxemos para vocês a terminologia, o conceito de Sales Enablement. O que quer dizer Sales Enablement? Sales Enablement, ele é a área dentro da parte estrutural do seu negócio. Então, você está vendo lá Sales Strategy, toda a parte de canal de aquisição. Sales Enablement é dos elementos do seu time de Inside Sales, da sua unidade de Inside Sales. Ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um cargo, ele pode ser uma função, mas alguém tem que ficar responsável por desenvolver o time. Malavota, pode ser uma outra pessoa além do meu gestor? Pode.
pode ser o meu gestor também, só que ele tem que ter tempo. Se ele não tiver tempo, ele não vai conseguir desenvolver. Essas são as etapas de um processo de capacitação, treinamento e desenvolvimento. Então, tá vendo? Então, eu tenho, primeiro, uma pessoa que eu contratei para trabalhar no meu time. Depois, eu tenho que fazer um onboarding, que é a iniciação dessa pessoa na operação. Contar o que a operação faz, como faz, o que é. Para isso, você vai precisar ter uma área, uma academia, uma LMS, um ambiente virtual de aprendizagem, um local onde toda essa informação vai ficar. Aí eu vou começar um processo de rampeamento, para depois eu fazer o ongoing, que é dar continuidade, e também eu faço isso com gestão e mensuração de todos os dados que são elencados. O mais importante, esse é um processo simples, mas que ele precisa estar desenhado, ele precisa estar listado para ele funcionar. E começando do começo, eu peguei um exemplo de uma operação aqui, ó, tá? Eu hoje, como CEO da Seus Farm, faço isso na minha operação aqui com o meu time. Estou trazendo um exemplo para você. Aqui eu tenho 15 dias, tá vendo, de recrutamento, 15 dias datados da abertura da vaga até a conclusão. Eu tenho que, em 15 dias, selecionar uma pessoa para trabalhar na minha operação. 2 dias essa pessoa vai ficar imersa em conteúdos que estão numa plataforma, num ambiente virtual de aprendizagem. Pode ser até no YouTube, mas é importante que você tenha esse conteúdo gravado, colocado em um local disponível para o colaborador poder acessar. Depois, eu vou passar 3 dias onboardando ele na minha operação. Pode ser vendas, pode ser jurídico, pode ser marketing. Eu só preciso de um playbook, atividade que essa pessoa vai precisar saber, e depois ele entra num processo de rampeamento. O que é o rampeamento? É quando eu vou começar a impulsionar. Imagina uma rampa, vou começar a subir o nível de conhecimento, para quando eu chegar num platô, eu manter ele no ongoing, que é num fluxo contínuo, até ele chegar no modelo ideal, que nunca vai acontecer. Então, ele nunca vai estar 100%. Só que eu vou chegar no mais próximo desse modelo ideal para que eu consiga ter uma performance do meu time melhor. Essa agenda, ela é alinhada junto com a área de gente e gestão e se tiver uma área de treinamento e desenvolvimento também com esses participantes. Aqui eu trouxe para você o que você vai precisar fazer para fazer um onboarding, né? Então eu tenho que ter captação com o cliente, eu vou ter que captar dos meus clientes que eu atendo, caso eu já tenha ou caso eu venha a ter, eu posso simular com alguém que é do meu público, perfil, adequação de ICP, eu vou captar informações desse cliente para dizer para o meu vendedor o que o meu cliente gosta, o que ele é, como que ele é. Então eu capto informações do cliente e coloco para aprendizagem. Vou produzir um material audiovisual, vou fazer um kickoff de trâmite de entrada. Então, se eu tenho crachá, vou explicar lá no trâmite, uniforme, vou explicar no trâmite de entrada. Então, vou explicar tudo que ele vai ter que fazer. Posso fazer isso em vídeo, posso fazer isso em apostila, mas o mais importante, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter um book de atividade que vai ser feito do momento em que essa pessoa entra até o momento em que ela está mais desenvolvida. Toda vez que você faz isso, os seus vendedores vão ficando cada vez mais preparados. Quanto mais rápido eu preparo, melhor ele vai se desenvolver. No onboarding, você vai fazer desenhos instrucionais, isso quer dizer, fluxos de informação para ajudar no entendimento das atividades. Vai fazer treinamentos e reuniões diárias para que o time esteja sempre orientado para fazer melhor aquelas atividades que ele tem que fazer. Vai gerar conteúdos constantes que vão, inclusive, derramar para o seu marketing. Um depoimento que vem de um vendedor ou que vem de um cliente, você pode utilizar tanto para o time interno quanto para o seu time externo, possíveis clientes, etc. Isso você vai fazer no onboarding. Aí tem o ongoing. O que é o ongoing? Eu agora vou criar materiais de continuidade. Já ouviu falar de roleplay? Então, o que é o roleplay? É uma reunião simulada. Eu vou simular uma situação entre mim e um cliente com um vendedor. Essa simulação nós chamamos de roleplay. Eu vou aplicar feedbacks de ligação. Se eu sou inside sales,
eu posso usar uma ferramenta para gravar as ligações. Eu vou ouvir essas ligações e vou dar feedback para o meu vendedor. Vou fazer observações em dailies e reuniões matinais, one-on-one, reuniões de feedback e dar suporte sempre à liderança. Então, se eu sou um externo, eu fui contratado para treinar o time, eu trabalho em comunhão com o líder. Então, na etapa de ongoing, você vai ter todos os recursos necessários para sempre desenvolver o seu time. O seu time nunca vai estar 100% pronto. Aqui o que você está vendo são todas as atividades necessárias para formar um vendedor. Todo vendedor precisa de formação. Ele pode ter 5 anos, ele pode ter 10 anos, ele pode ter 20 anos, não importa. Eu estou o tempo todo formando os vendedores para desempenhar um papel cada vez melhor. Feito isso, você agora vai poder, com a sua máquina pronta, adquirir novos leads, adquirir novos contatos. Então, vamos lá, recapitulando. Montei a estratégia. Da estratégia, criei a operação, determinei por onde vai ser feito, o que vai ser utilizado, quais as ferramentas, CRM, etc. Escolhi um líder, alguém que vai coordenar essa squad. Pode ser o próprio dono da empresa, mas tem que ter alguém responsável, que vai ser cobrado por aquela gestão. Escolhi as pessoas que vão trabalhar junto com esse líder. Depois de escolher as pessoas, vou treinar esse time através do Sales Enablement e agora eu vou adquirir novos clientes, vou adquirir novos leads, novos contatos. A área de aquisição de clientes, ela é um canal, o nome já está dizendo, ela é feita para trazer para perto dos vendedores os contatos. O contato ele pode ser frio. O que é um contato frio? É um contato que eu não tenho nenhuma informação sobre aquela pessoa. Simplesmente eu estou passando a mão e ligando. Eu posso pegar uma lista de todos os contatos que existem, sei lá, na cidade de São Paulo. Talvez essa não seja a estratégia. Por quê? Porque eu vou ter o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, muito alto. Então, para você poder ter um bom canal de aquisição, é interessante que você tenha uma lista. Essa lista pode ser de leads da base, pode ser de leads inativos, pode ser uma lista de leads de um determinado setor, ou que tenham mais ou menos a mesma qualidade, ou que tenham as mesmas referências dos clientes que você atende. Por quê? Porque eu agora, quando eu adquirir essa base de contato, eu vou ter uma equipe pronta, preparada para treinar. Eu vou ter uma equipe pronta, preparada para atender. E essa equipe preparada para atender vai conseguir ter um resultado muito melhor, porque eu tenho uma lista, eu tenho uma base que eu vou poder entrar em contato. Fazendo isso, você vai conseguir crescer muito melhor, evoluir muito melhor, porque eu adoro essa frase. Crescer é uma evolução e não uma revolução. Não precisa ser de forma dura, não precisa ser de forma extrema. Eu consigo fazer de forma orgânica. Basta eu ter uma base que funciona. Basta eu ter uma máquina que opera. Fazendo isso muito bem feito, você certamente vai ter um resultado muito positivo. Identifique em que estágio está a sua empresa. Qual é o melhor modelo para você montar a sua estrutura comercial. Entenda em que fase você está para poder tomar a melhor decisão. Então, o exemplo que eu dou para isso é: qual é a melhor maneira de organizar esse processo? Repare, aqui você está vendo na tela um ciclo de compra. Nesse ciclo de compra, repare que eu tenho a fase inicial, que é quando eu tenho ali a busca, a qualificação, a identificação desse suspect, desse prospect. Ele está procurando pela minha solução? Ele já está em busca? Ele já teve um primeiro contato? Aí eu vou entrar no ciclo de oportunidade, tá vendo? Que é o que a gente chama de pipeline. No pipeline eu vou fazer a prospecção, o levantamento, o diagnóstico, vou apresentar a solução, vou apresentar uma proposta, vou entrar em negociação. Agora eu tenho o ciclo da entrega, que é o quê? É o projeto, é o produto, e aí eu vou fazer a manutenção, eu vou continuar, vou fazer um forecast.
Tá vendo que isso aqui tudo faz parte do seu planejamento, do planejamento comercial da sua área. Quanto mais você planeja, quanto mais você estrutura, mais você vai conseguindo dar volume para a sua estratégia. Repare, se familiarize com todos os termos. A principal vantagem de você ter um fluxograma organizado, todo detalhado, é saber qual é a melhor estratégia para adotar. E quando eu falo de estratégia, aqui está um bom exemplo. Qual é o melhor mecanismo para o meu negócio? Se a sua venda, se o seu produto tem preço alto, alto valor e muita complexidade, talvez faça sentido um vendedor de field sales, um vendedor de campo, um vendedor que vai lá no cliente, vai entender a necessidade dele, porque é muito complexo. Se você já tem mapeado qual é a jornada de compra, como que funciona esse cliente, como que funciona o modelo de compra, um time de insight vai te atender muito bem, porque eu posso trabalhar com alto valor, um preço bastante considerável, mesmo que a complexidade seja um pouco mais baixa. Porém, se eu já tenho complexidade baixa e preço baixo, não precisa talvez montar uma operação comercial. Faz self-service. No supermercado, numa padaria, você não vai encontrar, muitas vezes, um vendedor para vender um shampoo e um remédio. Ele mesmo toma a decisão sozinho. Agora, se é alta complexidade e baixo preço, aí você tem um problema. Talvez não faça sentido você ter essa operação comercial funcionando, porque a complexidade é grande e você não vai ter margem para obter retorno. Então, até sobre qual a melhor oportunidade, o melhor formato, você precisa ter uma estratégia muito bem desenhada. Então, se é inside ou se é field, o que vai determinar é a complexidade, é o custo, é o modelo, é a operação. E é muito importante que você tome a decisão sobre qual é o melhor modelo que você vai adotar. E, principalmente, construir metas para conseguir atingir sempre os melhores objetivos. Dessa forma, nós concluímos o que eu chamo de introdução ao Inside Sales. Aqui você viu um pouco do que é, como funciona, viu também como que ele se adequa melhor. Independente se você é um pré-vendedor, um vendedor, um líder, o dono do negócio, você precisa entender, saber como é que funciona, o que é um Inside Sales, se familiarizar com esses termos, LDR, BDR, SDR, Closer, estude, se aprofunde, vá a campo, busque as informações no Google, nos veículos, nos livros, para que você seja um profundo conhecedor dessa metodologia que traz muito resultado positivo para muitas empresas e eu tenho certeza que vai trazer para o seu negócio também. Continue estudando, anote, busque informação que eu tenho certeza que você terá ótimos resultados. Te vejo na próxima aula, espero que sempre com caderno, papel e caneta para tirar sempre bons insights para você e para a sua empresa. Te vejo lá.